20 horas. Boa noite a todos. A gente está muito feliz de receber o Wallace aqui novamente para os nossos estudos. 20 horas. Só um minutinho que eu vou desligar aqui. A gente está muito feliz de estar recebendo você, Wallace, porque nós estamos precisando estudar muito, nós estamos precisando ter conhecimento, como a gente estava falando, para preparar a nossa ida, né, para a nossa verdadeira casa, no plano espiritual. Então, sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita do Evangelho, GEVAN, e que Jesus possa iluminar a todos nós, abençoar a nossa noite, e para a gente sintonizar mais ainda no bem, nós vamos pedir o Paulo para fazer a prece inicial para a gente. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos. Nesse momento, rogar a Deus, a Jesus, né, a nossa querida Mãezinha Maria Santíssima, que nos envolva com as suas energias, para que possamos estar com os nossos sentidos mais aguçados e, com isso, podermos aproveitar de uma forma mais grandiosa tudo aquilo de bom que certamente esses minutos de reflexão vão nos proporcionar. Nosso irmão Wallace possa ser influenciado, bem dirigido, bem coordenado pelos espíritos de luz para fazer um bom trabalho e nós aproveitarmos essas bênçãos que virão com as suas orientações, com o trabalho que ele preparou para passar para nós. E assim, que essa live possa atingir a todos aqueles que estejam assistindo nesse momento e também aqueles que virão assistir mais para frente, possa levar a todos um lenitivo, uma ajuda, um auxílio, para que possa caminhar com mais destreza na direção correta, que é a direção do Pai Maior, que é a felicidade plena. Vamos fazer a prece que o nosso grande Mestre Jesus passou para nós, e com isso nós estaremos entregando a palavra ao nosso irmão, que certamente vai fazer para nós, né, uma grande live. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, principalmente o pão espiritual, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo que possa nos desviar do caminho reto, daquele que leva até ti. Pois sabemos serem vossos o reino, o poder e a glória, pois sois onisciente, onipotente e onipresente. Rogamos, Senhor, ser conosco, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Com você, Wallace. Boa noite, amigos do GEVAN, Jacira, Paulo e demais. Novamente, um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite de carnaval, né? Dia 1º de março. O ano já começou, já estamos entrando no 3º mês. Nós pretendemos fazer um bom carnaval nesses minutos, né? Sim, sim. O carnaval que eu vou convidar para vocês aqui é o bloco do Jesus, não é isso? É o bloco da palavra de Jesus. Vamos lá. Então, gente, eu vou compartilhar para vocês uma apresentação. Compartilhar. O assunto que eu trago para vocês hoje, nessa noite de hoje, ela é a parábola dos pães e dos peixes, que trata de um episódio evangélico muito conhecido, que é o do milagre da multiplicação de pães e peixes. Tá? Nós vamos fazer o estudo, como sempre, né, tirando aqueles ensinamentos profundos contidos nos evangelhos de Jesus, né? Então, vamos lá, gente. Como toda parábola, ela encontra-se também inserida num contexto. Então, vamos lá.
Consta nos evangelhos que depois de Jesus ter sido comunicado sobre a morte do seu primo João, o Batista, né, ele e os seus discípulos retiraram-se num barco para a cidade de Betsaida, próximo a outra cidade também conhecida, muito citada nos evangelhos, a cidade de Cafarnaum, que é onde Jesus morava, à beira do mar da Galileia, num território israelita, quando então eles foram seguidos, né, Jesus e seus discípulos, por uma grande multidão. Lá chegando, né, o relato dos evangelhos nos demonstra que o mestre curou muitos enfermos e ensinou a todos os presentes muitas coisas sobre o chamado reino dos céus. E como já era bem tarde, né, lá tem a informação de que os seus discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram a ele: o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que vão embora pelas aldeias e comprem comida para si, porque eles não têm o que comer. Porém, Jesus disse a eles: não é necessário que vão, dai-lhe vós, né, falando aos seus discípulos, o que de comer, né? E os discípulos então lhe responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E essa passagem da parábola dos pães e dos peixes, né, a gente vai ver que ela trata desse episódio que, na realidade, foram 2 passagens referentes à multiplicação. Então, a primeira passagem é a primeira parte da parábola. Em seguida, Jesus os orientou dizendo: trazei-nos o quê? Os 5 pães e os 2 peixes aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre o campo, né, a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos repassou à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 alcovas cheias. Deixando claro que essa palavra alcova, que consta lá no Evangelho, em grego é a palavra kofinos, que significa um pequeno cesto, geralmente feito de fibra vegetal. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, após esse episódio evangélico, conhecido na tradição cristã como sendo o primeiro milagre da multiplicação, consta mais adiante a informação de que Jesus e seus discípulos foram depois para a região de Decápolis, agora num território estrangeiro, não israelita, caminhando entre os gentios, os povos gentios que são os não-judeus. Chegando àquele local, o mestre subiu no monte e junto dele, novamente, vieram atrás uma grande multidão, quando então ele curou todos os que necessitavam. E agora tem a segunda parte da parábola, né? Na sequência, o mestre chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-lo em jejum para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Essa palavra cestos, lá no Evangelho, em grego, agora, por sua vez, diferentemente da primeira parte, encontra-se a palavra espíridas, que significa agora um cesto grande. Geralmente, consta lá, os estudiosos falam que é um cesto feito de corda. Aí, prosseguindo, ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças.
Então, após esse novo episódio, conhecido na tradição cristã como sendo o da segundo milagre da multiplicação, há o relato de que Jesus e os seus discípulos, entrando novamente num barco, foram para a região de Magadã, que é uma cidade também perto de Cafarnaum. Então, trouxe aqui esse mapa só para vocês terem uma ideia, né? A gente viu que Jesus, nessa passagem, ficou dando voltas aqui em torno do chamado, né, Mar da Galileia. Ele saiu aqui de Cafarnaum, foi para Betsaida, depois foi aqui para a região de Decápolis, e depois voltou para uma outra cidade um pouco aqui perto de Cafarnaum, né? Então, ele geralmente tem muitas passagens onde ele fica dando voltas aqui nessa região. E qual seria a interpretação? Mas antes de mais nada, vocês me viram aqui, né, falando dessas duas conhecidíssimas passagens evangélicas, e eu me referindo o tempo todo à parábola dos pães e dos peixes. Mas seriam esses relatos uma parábola ou não? E aí eu trago para vocês uma explicação dada por Kardec, que vai muito na linha do pensamento judaico, sobre o que significa a palavra parábola, que é muito diferente da ideia que a gente tem hoje em dia. Essa parábola, a palavra parábola, em hebraico, chama machal. E ela tem um sentido simples, é comparação. Então, aonde há comparação, há uma parábola. E para quem já teve a oportunidade de ler, né, os evangelhos, ou a própria Bíblia como um todo, vê o que mais tem lá é comparação. Então vamos ver o que Kardec falou. Kardec assim se manifestou sobre esses dois conhecidos e polêmicos episódios. Ele disse assim: a multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado ao mesmo tempo as zombarias dos incrédulos. Sem se darem ao trabalho de lhe investigar o sentido alegórico, né, já falando que existe ali uma alegoria, ou seja, uma ideia de algo que traz um sentido, mas na realidade existe um outro sentido por trás, né? Então ele fala, para esses, os incrédulos, ele não passa de um conto pueril. Entretanto, a maioria das pessoas sérias há visto na narrativa deste fato, embora sob forma diferente da ordinária, ou seja, da habitual ou da comum, uma parábola em que se compara, tá vendo? A ideia que Kardec coloca, parábola é comparação, o alimento espiritual da alma ao alimento material do corpo. Então, por isso que eu trouxe para vocês, né, essa passagem dando o nome de parábola dos pães e dos peixes, porque, segundo o entendimento de Kardec, ele leciona, né, em comum acordo com o pensamento judaico, né, da forma de apresentação dos ensinos, que isso representa uma parábola. E aqui a gente já tira uma outra conclusão, que a parábola nem sempre é uma história inventada, como a gente vê muitos exemplos de Jesus. Vou contar uma parábola, né? Qual a parábola do semeador, do joio e do trigo. Ou seja, existem parábolas que são, na realidade, baseadas no que a gente pode chamar de fatos ocorridos. Ou seja, é uma parábola diferente da comum, da ordinária, mas é uma parábola. Por quê? Porque nela existe uma comparação. Existem figuras com sentidos alegóricos, né? Então, daqui a gente já começa a perceber que, além dessas, Kardec, por exemplo, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é conhecido de nós espíritas, né, e basicamente somente de nós espíritas, né, a parábola da figueira seca, que na realidade, quem já estudou ela é igual a essa aqui, ela é um fato ocorrido, né? Que muitos ainda podem perguntar, mas será que realmente ele secou ou não aquela figueira? Do mesmo jeito que a gente vai ver aqui, será que ele realmente multiplicou ou não os pães e os peixes? E isso existe em inúmeras outras, por exemplo, né? A passagem das bodas de Caná, que também Kardec entende ser uma parábola, né? Ou outras passagens, por exemplo, da ressurreição de Lázaro, né?
dentre muitas outras contidas nos evangelhos. Então, a gente vê que aquele rol de parábolas de Jesus vai muito além daquelas parábolas ordinárias, porque existem essas outras que são apresentadas sob uma forma diferente. Então, prosseguindo, né, Kardec, admitindo também uma outra hipótese para o caso, disse: pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura, ou seja, uma metáfora, né, e admitir, de certo ponto de vista ou interpretação, a realidade de um fato material ocorrido, sem que para isso seja preciso se recorra ao prodígio, ou seja, ao fato miraculoso. Ou seja, o que Kardec está querendo dizer? É justamente uma resposta para aquela pergunta. Tudo bem, é uma parábola, mas ele teria ou não multiplicado os pães? Aquilo por ser parábola, seria um fato, um ato simbólico, ou seria um ato, né, uma história inventada, vamos colocar assim. Então ele admite sim que de repente pode ter havido alguma coisa diferente lá, mas não que necessariamente a gente tem que recorrer ao fato miraculoso. E aí ele dá uma possibilidade de interpretação. É sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome. Ora, os homens que acompanhavam Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo. Nada há, pois, de espantar em que, fascinadas pela sua palavra e também, talvez, pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, elas não tenham experimentado a necessidade material de comer. Prevendo esse resultado, Jesus nenhuma dificuldade teve para tranquilizar os discípulos, dizendo na linguagem figurada, ou seja, parabólica, que lhe era habitual e admitido que realmente houvesse trazido alguns pães, que esses pães, divididos em pequenos pedaços, bastariam para matar a fome à multidão. Simultaneamente, ministrava aos referidos discípulos um ensinamento, como o de lhes dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, o meu objetivo aqui não é entrar na questão de como a coisa aconteceu, apesar de Kardec ter colocado aqui essa possibilidade. O estudo aqui a gente vai se aprender no sentido da parábola em si. Agora, se houve as várias possibilidades que Kardec adentra nos seus estudos, né, de materialização, ou transporte, ou outras formas, né, não é o objetivo desse estudo. Ao final, reafirmando, Kardec disse que ensinava-lhes assim que também eles, os discípulos, podiam alimentar por meio da palavra de Deus, que é o alimento espiritual. Ou seja, aqui eu já antecipei até o símbolo de uma coisa que nós vamos tratar lá na frente. O que significa o símbolo, né? A gente pode colocar assim, do pão, seria, né, o meio, essa tal palavra de Deus, esse alimento espiritual. Deste modo, junto do sentido moral alegórico, ou seja, parabólico, produziu-se um efeito fisiológico, natural e muito conhecido. O prodígio, ou seja, o milagre no caso, está na elevação da palavra de Jesus, poderosa o bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa ao ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus muito mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que tem de ser considerada como alegoria. Então, é aquele reafirmando que ele entende ser uma parábola. Então, gente, como o assunto, então, trata-se de uma parábola, como sempre, né, eu vou trazer para vocês, né, a interpretação utilizando-se da técnica hermenêutica, né, de interpretação segundo os rabinos judeus lecionam na Cabalá judaica, né, onde ele ensina que praticamente toda parábola, como nesse caso, né, apresenta seus 4 níveis de entendimento. E aí nós vamos partir desde o primeiro nível, que é aquele chamado de interpretação literal, né, de onde a gente tira, geralmente,
aquele sentido moral, né, muito fácil de ser percebido, mas, como sempre, né, muito difícil de se colocar em prática, adentrando no segundo e terceiro níveis juntos, onde a gente vai fazer a identificação, né, e a constatação do verdadeiro sentido das figuras simbólicas e alegóricas que foram utilizadas nas parábolas, né, nas suas duas partes, fazendo, na medida do possível, uma conexão e concordância de entendimentos com outras passagens ou ensinos contidos tanto no Novo quanto no Velho Testamento. E, por fim, nós vamos chegar no sentido, né, espiritual, que é aquele que está por trás da simples aparência da historinha apresentada. Porque nos níveis 2 e 3, após a identificação, a gente vai juntar os pontos e construir como se fosse uma nova história. E dali a gente tira a conclusão a respeito dos mistérios, das profecias envolvidas e principalmente da parte escatológica, que são aqueles assuntos que remetem aos chamados final dos tempos. Então vamos lá. Vamos refletir sobre a parábola ora proposta. Nós vimos que os episódios evangélicos relatados e referentes às duas multiplicações dos pães e peixes ocorreram, de fato, em dois locais e em dois momentos distintos ao longo do tempo. O primeiro, né, entre os judeus, estando Jesus e seus discípulos na posse de 5 pães e 2 peixes, quando então foram alimentados 5.000 homens, sobrando 12 pequenos cestos, cheios de pedaços de pães. E 3 dias depois, entre os não-judeus, ou seja, os gentios, estando Jesus e seus discípulos agora na posse de 7 pães e alguns peixinhos, quando então foram alimentados 4.000 homens, sobrando 7 grandes cestos cheios de pedaços de pães. Então, gente, o sentido moral que geralmente é atribuído a essas passagens segundo a tradição cristã, ela demonstra basicamente essas questões. Que Jesus, o Cristo, apenas manifesta a sua glória, o seu poder moral, sobrenatural, ilimitado e divino sobre todas as coisas, aos que o seguem, enfim, aos que creem e confiam nele. Jesus, agindo com extrema compaixão, atenderá a todos aqueles que o buscam com fé, suprindo as necessidades básicas humanas, curando e ensinando a palavra de Deus aos homens. Devemos agir sempre como bons discípulos ou seguidores de Jesus, com boa vontade, sendo o ensino da multiplicação dos pães e peixes também um convite à cooperação e solidariedade espontânea humana, ao fraterno amparo mútuo, mediante a divisão do alimento, ou seja, dos recursos de que dispomos, em benefício de todos os que dele necessitam, multiplicando o amor entre os homens. Lembrando que essa palavra amor, né, que Jesus se refere muito nos evangelhos, em hebraico, ela é a palavra ahavá, que é muito conhecida, às vezes, né, de nós, principalmente quem veio do seio católico, pela palavra ágape, que em grego significa aquele amor fraternal incondicional direcionado a todos, ou seja, aquele amor universal, e que é muito comum ser traduzido nos evangelhos pela palavra caridade. Então, esse seria o verdadeiro sentido da palavra caridade, que é aquele amor posto em ação, mas direcionado a todos indistintamente. Com isso, gente, a gente concluiu esse primeiro sentido, né, que geralmente, como a gente viu, é muito fácil da gente entender, compreender, né, mas demanda muito esforço e desprendimento para a gente pôr eles em prática. Mas o trabalho é árduo, mas é assim mesmo. Então vamos para o segundo e terceiro níveis juntos, onde a gente, como foi dito, a gente faz a identificação das figuras e seus significados. Então vamos entender o que significa essa comida, né, esse comer, esse pães e peixes, né, essa ideia do se saciar, o que são essas alcofas, né, esses peixinhos, né, o peixe, peixinhos, né. Então vamos lá.
trazer algumas ideias para a gente ir tentando desconstruir essa história e construir uma nova história com um novo sentido. Então, a figura do pão, que a gente já viu que já foi adiantado, né? A figura do pão representa a ideia a respeito de uma espécie de alimento, de sustento ou comida fornecida aos homens deste mundo. Os judeus chamam de Olam Hazé, que é esse mundo que a gente vive. Mas não é o sentido de mundo material, simplesmente. É esse período no qual a gente vive que, segundo, né, nós espíritas, nós chamamos de mundo de provas e expiações. Então, contudo, diferentemente do alimento material indispensável para nutrir e saciar a fome do corpo físico do homem, então, por comparação, porque a parábola é isso, né, o espírito do homem também necessita ser nutrido por um outro tipo de alimento, o pão espiritual, aquele simbólico sustento que vem dos céus, né? A gente pode falar do mundo espiritual, da parte de Deus, para saciar a fome dos homens deste mundo, sendo fornecido a eles pelos seus messias, que essa palavra a gente tem que entender, que significa mensageiros ou profetas, né? Porém, o que representa de fato este alimento espiritual? Ele é a palavra de Deus, ou seja, a verdade espiritual fornecida aos homens. Para comprovar essa alegação, né, como a gente tem que fazer aquela correlação para comprovar se é isso mesmo, né, consta, por exemplo, lá na Torá judaica, que são aqueles 5 primeiros livros da nossa Bíblia, né, no livro do Êxodo de Moisés, o seguinte relato de que o povo hebreu, estando no deserto após terem saído da servidão no Egito, tiveram fome, quando então Deus prometeu fazer chover o pão dos céus para alimentá-los. Então eles encontraram sobre a face do deserto uma coisa miúda, redonda, miúda assim como a geada da terra, e vendo os filhos de Israel, ou seja, os hebreus, disseram uns aos outros: que é isto? Porque eles não sabiam o que era, ou seja, era uma coisa desconhecida. É essa a ideia que eles quiseram passar. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Então os hebreus deram nome àquele pão dos céus fornecido por Deus, que era semelhante a uma espécie de semente, dizendo: o seu nome é maná, e era assim como uma semente de coentro branco, e o seu sabor como pães de mel, ou seja, agradável, né? E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Ou seja, isso que a gente acabou de ler é uma parábola, tá, gente? Baseada, que a gente pode colocar, né, num fato ocorrido, igual a essa que nós estamos estudando, uma parábola do Antigo Testamento. Moisés, explicando, disse ainda ao povo que Deus te humilhou, ou seja, te provou e te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais, ou seja, os patriarcas, o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão material, ou seja, mas de tudo, ou seja, daquele chamado pão espiritual que sai da boca. O que sai da boca? É a palavra, né? Do Senhor viverá o homem, ou seja, aqui é o próprio as Escrituras dando o significado da simbologia desse pão. No livro de Ezequiel, há o relato de que Deus havia dito a Jerusalém, que é uma figura, que é uma cidade, mas é uma figura símbolo de toda a humanidade. Disse assim: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: o meu pão que te dei, a flor de farinha, ou seja, que é aquela massa pura, fina e peneirada do melhor trigo, com que eu, Deus, te sustentava. Então, mostrando que a palavra de Deus foi fornecida aos israelitas, né, a Jerusalém, que representa o quê? Toda a humanidade. Desculpa. Por sua vez, o próprio Jesus, nas suas explicações sobre a parábola da semente do campo, ou seja, vulgarmente conhecida como a parábola do semeador, também igualou, assim como Moisés fez, a simbologia da figura da sua boa semente de trigo, lá era de coentro, né? Aqui de trigo, lançada no campo, com a figura do pão dos céus, dizendo, por isso que Jesus falou, essa é, pois, a explicação da parábola. A semente do trigo é a palavra de Deus, ou seja, assim como aquela semente
que foi chamada de pão dos céus lá de Moisés. E Paulo de Tarso, entendendo essa simbologia, também disse, olha só que espetacular isso que ele vai dizer. Ele coloca assim, todos os hebreus comeram de uma mesma comida espiritual, ou seja, e aqui ele já está interpretando que aquilo não era uma comida propriamente física, propriamente dita, era uma comida espiritual, ou seja, o maná ou o pão dos céus relatado que a gente viu. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, ou água. Por quê? Porque naquela mesma passagem eu não trouxe para vocês, além de comer, Moisés também bateu o cajado na rocha, e de lá brotou água. Então ele também coloca que aquela água que brotou também era o quê? Assim como o pão era uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra, aquela pedra, né, que é o símbolo da verdade espiritual, né, fornecida por quem? Pelo anjo da presença do Senhor, que os seguia, e a pedra era o Cristo. O que o Paulo está dizendo aqui para a gente, Paulo de Tarso? Que ele entendia que aquele anjo que acompanhava os hebreus na longa caminhada pelo deserto, que é o chamado anjo da presença do Senhor, era já naquela época o Espírito do Cristo. Bem interessante, né, para quem não conhecia isso. Por isso é que Jesus, durante o Sermão da Montanha, citando as antigas Escrituras, disse ao povo, felizes os homens que têm fome, né, de pão e sede de quê? Da água, e aí depois a gente vê que ele transformou ela em vinho, né? De justiça. O que ele está querendo dizer? Aqueles que buscam sustento espiritual através do juízo, ou seja, do entendimento ou da compreensão da verdadeira palavra de Deus, porque eles serão fartos, ou seja, saciados ou sustentados. Bem tranquilo, né? Agora a gente entender, porque se ele não está falando de fome de pão e sede de água física, e a gente viu que isso tudo era um alimento espiritual, então isso tudo representa o entendimento da verdadeira palavra de Deus. E aquele que busca será saciado. É isso que ele está querendo dizer. No livro do Apocalipse, o apóstolo João, em suas visões, disse, felizes aqueles que são chamados à ceia das bodas, ou seja, do casamento do Cordeiro, do Cristo, né? E disse-lhe, estas, o quê? Essas iguarias das bodas, que são todos aqueles alimentos espirituais fornecidos aos homens, são as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, muda o contexto, muda o local no Evangelho, mas a gente vê que a figura tem sempre o mesmo significado. É isso que eu estou demonstrando para vocês. Então, a figura do pão dos céus, ou maná, equivale à figura da semente, que era de coentro ou de trigo, equivale também à figura da água, que foi transformada em vinho, e tudo isso representa o quê? A palavra de Deus, que é aquele sustento, comida, bebida, aquele alimento espiritual, que nada mais é do que a própria doutrina divinal, ou seja, aqueles ensinos fornecidos pelos profetas ou enviados de Deus, que representa a verdade espiritual. Lá no livro A Gênese, Kardec, falando sobre a parábola do pão da vida, dita por Jesus logo após aqueles 2 episódios da multiplicação dos pães, mas lá no Evangelho de João, né? Quando então ele explicou a simbologia do maná, aquele pão dos céus, esclareceu dizendo que Jesus expendeu sobre o pão do céu, empenhado em fazer que seus ouvintes compreendessem o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Trabalhai, diz ele, não por conseguir o alimento material que perece, mas pelo que se conserva para a vida eterna, e que o Filho do Homem, que é o Cristo, vos dará. Por isso que Jesus falava, eu sou o pão da vida, né? Por fim, Kardec concluiu dizendo, este alimento, que ele está falando que é imperecível ou espiritual, é a sua palavra. O pão da vida que veio do céu, ou seja, veio do mundo espiritual e dá vida ao mundo. Eu sou, declara Jesus, o pão da vida. Aquele homem que vem a mim não terá fome de pão, e aquele, né, que em mim crê nunca terá sede. É claro que ele não está falando de pão material e nem de água material. Ele está falando, né, do alimento espiritual. Enfim, a humanidade,
né, que a gente pode representada pela simbólica figura da mulher ou noiva, será melhor esclarecida acerca da verdadeira palavra de Deus, contido que na sua doutrina, a doutrina divinal, né, que nada mais é do que aquele cristianismo ensinado naquela época, o cristianismo primitivo. E sobre a simbologia do comer ou beber e esse de saciar a fome e a sede. Porém, como aquele tipo de alimento ou pão é de natureza espiritual, então ele não é uma refeição, ou seja, uma ceia comum, onde o homem come ou bebe para matar a sua fome ou sede fisiológica, ou seja, para encher a barriga, mas sim um comer ou beber litúrgico ou simbólico, ou seja, nada mais é do que um cerimonial ou ritual particular, onde o homem, através da ingestão de pequenas porções de pão e de vinho, daí a gente já entende que aquela ideia da multiplicação, como Kardec disse, na realidade foi o quê? Foi uma divisão em pequenos pedaços, né? Então, essa ingestão desses pequenas porções de pão ou de vinho busca, de fato, saciar a fome ou a sede do espírito através de um ato de relacionamento, ou seja, de um ato simbólico, que a gente pode falar que é aquela ideia da aliança ou comunhão com Deus. E o mais interessante é que esse antigo ritual, onde o alimento, tanto o pão e o vinho, é consagrado, ou seja, ofertado a Deus, dando graças, ou seja, em agradecimento, sendo consequentemente santificado, ou seja, abençoado, investido do sagrado, é conhecido na cultura judaica pelo nome de Kiddush, realizado durante a ceia do Senhor. Esse nome, em hebraico, ele é desconhecido por muitos, mas, novamente, aquele que veio do seio da Igreja Católica conhece esse ritual por um nome bastante conhecido, que nada mais é do que aquela cerimônia da Eucaristia, onde a gente vê lá que o padre também faz aquele ritual de consagração do pão e do vinho e depois oferta pequenos pedaços aos presentes naquela cerimônia. Mas o que se busca através desse relacionamento, ou seja, dessa aliança espiritual com Deus, através daquele ritual? Aquele ritual simbólico de alimentação representa um processo de transmissão, ou seja, do ensino e a absorção do conhecimento da verdadeira palavra de Deus pelo homem mediante o fornecimento e a compreensão da doutrina divinal, ou seja, daquele simbólico pão dos céus. Através da compreensão desse precioso ensino, o homem consegue extrair, ou seja, absorver todos os esclarecimentos possíveis para a necessária construção, que a gente pode dizer, a formação, né, do seu juízo sobre as coisas da vida espiritual ou eterna, que sustentam a sua fé religiosa, lhe possibilitando a compreensão acerca da necessidade do esforço para a conquista dos valores, ou seja, daquelas chamadas virtudes ético-morais indispensáveis para o desenvolvimento do seu espírito imortal. Por isso que Jesus, durante os 2 episódios da multiplicação, consta lá que ele tomou os 5 pães e os 2 peixes na primeira parte, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou ao cerimonial sendo feito aqui, o Kiddush, né? E partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os seus discípulos deu à multidão. E depois, tomando os 7 pães e os peixes, novamente, dando graças ao Kiddush, né? Partiu e deu aos seus discípulos deu à multidão. Este mesmo ritual evangelizador foi repetido depois por Jesus junto aos seus discípulos durante a última ceia, quando então o mestre, também consta lá, tomou o pão ao Kiddush, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice de vinho e dando graças, novamente o Kiddush, né, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Ou seja, aqui existem muitas figuras. É claro que não estava se comendo nem o corpo de Cristo, fisicamente, e nem o sangue, né? Novamente, aqui a simbologia, o corpo seria o pão e o sangue seria o quê? A simbologia do vinho.
ambos representando a revelação da doutrina divinal, que seria o quê? Naquele ritual, absorvido pelos seus discípulos, ou seja, seria assimilado e compreendido perfeitamente. E quanto à figura do peixe? Quanto à simbologia da figura do peixe, ela representa o homem. Para comprovar esse entendimento, consta, por exemplo, numa passagem lá do livro do profeta Habacuque, a informação de que o profeta, aquele profeta, comparando o homem aos peixes do mar, ou seja, que é uma figura que representa este mundo, quis deixar bem claro que Deus, de fato, os governa, conduzindo-os ao caminho que lhe apraz, que lhe agrada, segundo a sua vontade, dizendo, olha só que interessante, por que farias o Senhor os homens assim como os peixes do mar, assim como répteis, que não tem quem os governe? Ou seja, Deus os governa, né? É isso que ele está querendo dizer. Ele, o Senhor, a todos os homens levantará com o seu anzol, os apanhará com sua rede varredora e o ajuntará nessa rede. Por isso ele se alegrará bastante, né? Novamente, aquele sentido da figura do peixe. Ou ainda, naquela passagem evangélica na qual Jesus, vendo Pedro e seu irmão André, que lançavam redes ao mar porque eram pescadores, os convidou a segui-los, ou seja, a segui-lo, a se tornarem um dos seus discípulos, né, ou alunos, dizendo, eu vos farei pescadores de homens. E nas explicações finais da parábola dos peixes e da rede de pesca, quando Jesus, falando sobre aquele futuro exercício do juízo divino, aquele conhecido como sendo o juízo final, né, da humanidade, também forneceu a simbologia da figura dos diversos tipos de peixe, ou seja, os bons e os ruins, naquela parábola, dizendo, assim será no final dos tempos, virão os anjos, que simbolizam os pescadores, e separarão os peixes, que são os homens maus, do meio dos homens justos, e lançarão ele na fornalha de fogo, e ali haverá muito sofrimento. Logo, essas figuras dos peixes e dos pescadores são assim representadas. Pescadores são o quê? Os anjos, os espíritos dos fiéis discípulos ou seguidores do Cristo, e os peixes, que são o quê? Os homens, toda a humanidade, naquele aspecto coletivo, né? Porém, nessa parábola, veremos que a figura dos peixes não simbolizam apenas quaisquer homens, mas também alguns homens detentores de importantes missões nesse mundo, ou seja, como profetas, naquele aspecto particular, junto ao restante da humanidade. São os fiéis enviados, ou seja, os profetas de Deus a este mundo, conforme as suas capacidades particulares, sendo eles especificados na parábola, tanto pela figura dos peixes, quanto pelos peixinhos. Por isso que tem lá 2 peixes, alguns peixinhos. Então, os peixes ou os peixinhos representam os fiéis homens, os enviados de Deus. E a figura dos tipos de cesto? Por sua vez, a figura dos tipos de cesto, tanto aqueles que a gente viu lá, que são 2 tipos, os pequenos e os grandes, que são os recipientes adequados onde foram guardados tudo o que restou, ou seja, resultou dos pães, que a gente viu que é a palavra de Deus, o ensino da doutrina divinal, e dos peixes, mediante o ensino de alguns homens, servidores, né, enviados de Deus, distribuídos, que a gente viu lá que na realidade são divididos como alimento espiritual aos demais homens, ela também simboliza os próprios homens, no seu aspecto particular, bem como as suas instituições, no seu aspecto coletivo. A ideia por trás dessa figura é a de que todo recipiente, e a gente entende essa ideia nas várias passagens ou parábolas ensinadas por Jesus. Ora é alcofa, ora é cesto, ora é o odre, ora é o vaso de pedra, de barro, né? Então, todo recipiente utilizado para se guardar algo, essa que é a ideia, tá, gente? Representa, na verdade, o homem disposto a receber e guardar em si. Onde? Em sua consciência, ou seja, aquele homem disposto a comer e a beber e, consequentemente, se saciar
através de quê? De uma doutrina, que é aquele simbólico pão ou vinho espiritual fornecido, ou a água ou vinho espiritual fornecido. Para demonstrar esse entendimento, né, consta, por sua vez, no livro do profeta Jeremias, o relato de que Deus, falando a respeito da futura proliferação da sua palavra, que a gente viu que é a figura do pão ou da água ou vinho, né, entre os homens, utilizou-se da figura, que agora que a gente vê que não é o cesto, mas é o odre, mas na realidade é o recipiente, né, e para quem não sabe o que é odre, é uma bolsa de couro onde se guarda o vinho, para explicar ao profeta. Tem uma lá, tirada de um contexto, tá, gente? Disse assim, seria Deus conversando com o profeta. Diz ao povo israelita essa palavra. Assim diz o Senhor Deus de Israel, todo odre, que representa o homem, se encherá de vinho, ou seja, de uma doutrina divinal. Ou seja, essa passagem também é uma parábola do Antigo Testamento. E aí, Deus falando, e aí o povo te dirá, porventura, nós não sabemos muito bem que o odre se encherá de vinho. O que ele está querendo dizer? Que o povo não entendeu o sentido profundo que ele quis dizer. Aí Deus disse ao profeta, né? Você então vai dizer ao povo, para ver se o povo entende. Eis que eu, Deus, encherei de embriaguez, ou seja, do simbólico vinho, a todos os habitantes, ou seja, todos os homens representados pelos odres desta terra. Ou seja, na própria parábola ele deu a explicação. Muito interessante, né? Este mesmo ensino foi utilizado também por Jesus nas explicações da parábola do vinho e dos odres, quando ele, falando do futuro envio a este mundo de um novo Consolador, que é aquele que é dito em grego pela palavra Paráclitos, disse aos discípulos de João o Batista, ele tirado também de um contexto, ele coloca assim, não se coloca vinho novo, ou seja, não se transmite uma nova doutrina em odres velhos, ou seja, aos homens cegos e surdos daquela antiga geração. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam, ou seja, perde-se os ensinos e os seguidores, visto que eles não estarem capacitados para receber em si aqueles ensinos. Mas deita-se vinho novo em odres novos, ou seja, transmite uma nova doutrina apenas aos homens da futura geração. E assim ambos se conservam. Bem tranquilo a gente entender agora a simbologia, né, gente? Ou seja, é uma parábola. Ou ainda, naquele relato contido no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Ananias, que estava temeroso em socorrer Paulo de Tarso após a sua visão do Cristo na entrada de Damasco, foi alertado pelo Senhor sobre a futura missão daquele que seria o apóstolo dos gentios. Consta lá que Deus virou para Ananias e falou assim, vai, socorre, né, Paulo, porque este fariseu, né, o Paulo de Tarso, é para mim um vaso, ou seja, ele não está falando que ele é um vaso, ele está falando que ele é um homem escolhido, aqui novamente, demonstrando que o recipiente, que agora é um vaso, representa o homem, né? Para levar o meu nome, ou seja, a sua doutrina diante dos gentios, ou seja, dos povos não judeus, e dos reis e dos filhos de Israel. Então, aquela simbologia da alcofa, ou do cesto, ou odre, ou vaso, ou seja, qualquer recipiente, né, da doutrina, representa o que? O homem, em seu aspecto particular, ou as instituições, né, em seu aspecto coletivo. E sobre a simbologia da multiplicação? Então, vamos construir a nova história, né? Diante desses conhecimentos, compreendemos que a simbologia das duas multiplicações dos pães e peixes traz em si a mensagem oculta de que, de acordo com os desígnios de Deus, existe neste mundo, ou seja, nesse mundo de provas e expiações, um divino processo de proliferação, ou seja, de divisão da palavra de Deus, que é aquele simbólico pão dos céus, entre os homens, ou seja, os simbólicos peixes, mediante a divulgação ou difusão do ensino da doutrina divinal pelos fiéis profetas, ou seja, os mensageiros de Deus, que são tanto simbolizados pelos peixes quanto pelos peixinhos, com vistas à formação de outros fiéis discípulos ou seguidores,
que são os cestos pequenos e grandes, e suas instituições. E que este processo de difusão da doutrina divinal deveria ocorrer em 2 locais e em momentos que a gente pode chamar de etapas distintos no tempo. A primeira etapa entre os judeus, ou seja, apenas em Israel, e a segunda etapa entre os gentios, ou seja, no restante do mundo. Esses outros fiéis seguidores, que foi representado pela figura dos cestos pequenos e grandes, seriam os responsáveis por guardar em si, em suas consciências, todos aqueles ensinos, ou seja, simbolizado pela figura dos pedaços de pães e peixes, e depois, ao longo do tempo, fazer como a gente está fazendo agora, repassar, ou seja, ou dividir com todos os outros homens, ou seja, os demais peixes, saciando a simbólica fome e sede de toda a humanidade. Ou seja, isso que nós estamos fazendo aqui é o tal Kiddush, né? Ou a Eucaristia, segundo o simbolismo contido nessas palavras. Por isso é que Jesus, durante os 2 episódios da multiplicação, consta lá que ele, partindo os pães, ou seja, dividindo a sua doutrina divinal, deu, ou seja, ensinou aos seus discípulos, que são os peixes, e os discípulos, Deus, ou seja, ensinou à multidão, ou seja, aos demais peixes ou simbólicos cestos. E depois de 3 dias, partiu os pães novamente, ou seja, dividindo a sua doutrina, e deu, ou seja, ensinou aos seus discípulos, e os discípulos, novamente, ensinaram a multidão. E após aquele processo evangelizador, foi dito que levantaram dos pedaços que sobraram, ou seja, do que restou daquela primeira etapa daquele processo de ensino, 12 alcofas cheias, ou seja, apenas alguns homens capacitados, os que guardaram em si todos aqueles ensinos. E depois de 3 dias, levantaram do que sobrou, ou seja, tudo que restou da segunda etapa do processo, 7 cestos cheios de pedaços, ou seja, alguns homens e suas instituições bem capacitados para dar andamento ao processo de proliferação da doutrina divinal pelo mundo, pois guardaram em si, ou seja, em suas consciências, aqueles ensinos. Com isso, a gente encerrou essa nova nível de interpretação e vamos chegar agora ao 4º nível, que trata do sentido espiritual dessa parábola. E aí nós vamos entrar mais em detalhes sobre alguns outros pontos, né? O que são aqueles 5 pães e os 2 peixes, e depois o que são aqueles 12 alcofas, né? Os 7 pães, né? Os 5.000 homens, os 4.000 homens, aqueles outros detalhes. Vamos lá. A simbologia dos 5 pães e dos 2 peixes. Quanto à mensagem oculta contida na simbologia daquelas específicas quantidades de alimentos que foram informados nos evangelhos, ou seja, nos 5 pães e nos 2 peixes que foram distribuídos, que a gente viu, na realidade, divididos como alimento espiritual, mas primeiramente apenas aos judeus, na primeira multiplicação de pães e peixes, existe uma grande polêmica interpretativa, como não poderia deixar de ser, né, gente? Porque senão todo mundo faria parte da mesma religião. Porém, sem pretender entrar aqui nas muitas controvérsias e hipóteses de interpretação existentes sobre essa polêmica questão, então, como a figura do pão representa uma doutrina divinal, o que seriam aqueles 5 pães? Né? É a pergunta natural, né? A simbologia dos 5 pães, daquela doutrina divinal fornecida como alimento aos judeus daquela época, representa a própria Torá judaica. A palavra Torá significa instrução ou lei, que é a lei mosaica, ou seja, o chamado Pentateuco, que são os 5 livros que constituem a base do judaísmo. De fato, a Torá judaica é composta de 5 partes, seções ou livros, que é a Gênesis, que é a Bereshit, o Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikar, Números, né? Bamidbar, Deuteronômio, que é o Devarim,
E por sua vez, né? Então são os 5. E por sua vez, o que seriam aqueles 2 peixes? Então, entendido o que seriam os 5 pães, o que seriam os 2 peixes que foram também dados como alimento espiritual? Como a figura dos peixes corresponde a alguns missionários divinos em seu aspecto particular nessa parábola, né? Os fiéis enviados ou profetas de Deus a este mundo, logo, aqueles 2 peixes que também foram servidos como alimento espiritual, primeiramente, apenas aos judeus daquela época, na primeira multiplicação de pães e peixes, equivale às personalidades tanto do profeta João o Batista, o precursor do Cristo, né, que foi aquele que introduziu a mesma doutrina de Jesus, né, sendo o precursor do Cristo, quanto do próprio Jesus, o Cristo. Esses 2 emissários de Deus, ou seja, os simbólicos 2 peixes, agindo em missão conjunta, de acordo com as antigas profecias, trouxeram aos judeus daquela época uma luz, ou seja, uma doutrina de entendimento sobre o antigo judaísmo, ou seja, saciando a fome dos judeus, né? Trazendo aqueles 5 pães. Por isso que a gente também vê, né? Olha só, aquela passagem que a gente falou antes, que Jesus falava assim, eu sou o pão do céu, mas depois ele falou assim, aquele que comer a minha carne, ou seja, pão não tem carne, né? Então ele estava falando que ele era o quê? O peixe. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí os judeus ouviram aquilo e ficaram horrorizados, né? Porque não entenderam o sentido. Então, o comer o peixe, a carne do peixe, também é se nutrir da palavra fornecida por aquele missionário. Entenderam o sentido, gente? A simbologia das 12 alcofas, que a gente viu que são os pequenos cestos cheios. Como foi dito que toda aquela primeira etapa do processo evangelizador comeram todos os judeus e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobraram 12 alcofas cheias, então qual teria sido a simbologia da figura daquelas 12 alcofas? Como a figura da pequena alcofa representa o homem, ou seja, o recipiente adequado que deverá receber todos os alimentos espirituais fornecidos, ou seja, os pães e peixes, ou seja, que deverá recepcionar em si, em sua consciência, a doutrina divinal ensinada, então aquelas 12 alcofas correspondem justamente ao quê? Aos 12 apóstolos, que são os enviados ou missionários de Jesus. Ou seja, daqueles discipulados, ou seja, daqueles grupo de discípulos, Jesus selecionou 12, né? Que seriam, teoricamente, os mais capacitados. Essa seria a simbologia das 12 alcofas. Eles foram os mais fiéis e capacitados discípulos, ou seja, alunos, seguidores que resultaram daquela primeira etapa do processo, sendo enviados para evangelizar não só entre os judeus, mas depois por toda a humanidade. E quanto à simbologia dos 5.000 homens alimentados? Quanto a essa informação de que os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças, o que será que os evangelistas quiseram dizer com isso? Essa informação veio justamente confirmar a ideia de que aquela primeira etapa do processo de proliferação, que a gente pode dizer de multiplicação, divisão da palavra de Deus, ou seja, do fornecimento dos 5 pães e do vinho, né, ou da água ou do peixe, né, fornecida por João Batista e por Jesus, ou seja, os 2 peixes, ocorreu de fato, primeiramente, apenas entre um grupo restrito de homens, que são o quê? Os judeus. Ou seja, apenas entre uma certa parcela de homens, né? Como geralmente a figura do 10 representa toda a humanidade, uma parcela significa 5. E é muito comum o entendimento sobre isso. Você lembra na parábola das 10 virgens e das lâmpadas? Né? São 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Então, novamente, uma parte de toda a humanidade, né, de um jeito, outra parte do outro jeito. Então, é esse o entendimento. Então, de forma irrestrita e sem distinção, aquela simbologia do 1000. Então, seria 5.000, ou seja, há uma parcela, mas de forma irrestrita e sem distinção. Por isso que Jesus ensinava ao povo,
ao passo que os rabinos daquela época só ensinavam as coisas abertamente ou de forma mais explicada a um grupo seleto de seguidores e não ao povo. Por isso é que Jesus, durante as suas explicações sobre a parábola do bom pastor de ovelhas, afirmou ao final que ainda tenho outras ovelhas, que também há outras figuras de linguagem que representam os homens, que são gentios, né? Que não são deste aprisco, ou seja, desse curral, que representa o quê? Aquela nação israelita. Também me convém agregar essas outras ovelhas, e elas ouvirão a minha voz, ou seja, a sua doutrina divinal, o cristianismo, né, ensinado primitivo naquela época, e haverá um rebanho e um pastor, que é o Cristo. Com isso, vimos que a mensagem ocultada nessa primeira multiplicação de pães e peixes foi a de que, de acordo com a vontade de Deus, a sua doutrina, ou seja, aqueles 5 pães e 2 peixes, o cristianismo, que é o quê? A Torá ou o judaísmo renovado, restabelecido ao seu verdadeiro sentido, deveria ser primeiramente difundida, ou seja, repartida ou ensinada entre todos os judeus, ou seja, os simbólicos 5.000 homens, através dos seus 12 apóstolos, ou seja, as simbólicas alcofas. E quanto à simbologia dos 3 dias, que é muito utilizado em várias passagens, dentre elas aquilo que eu falei, né, das bodas de Caná, né, da ressurreição de Lázaro, dentre outros, né? Na segunda multiplicação de pães e peixes, consta o relato de que Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo faz 3 dias e não tenho o que comer. Logo, a informação é de que existiu um intervalo de tempo entre as 2 etapas desse processo evangelizador, sendo que essa segunda etapa ocorreu apenas depois de 3 dias. Mas o que tudo isso significa? Seriam esses mencionados dias literais ou comuns? Ou seja, a gente tem que interpretar ao pé da letra? Claro que não. Eles são, na verdade, tempos proféticos. De acordo com aquele princípio temporal de interpretação profética dia-milênio, um dia profético equivale a cerca de 1000 anos literais, utilizado em várias profecias evangélicas, né, da Bíblia como um todo e evangélica. Com isso, compreendemos que a mensagem oculta ou subliminar dada pelos evangelistas foi a de que aquela segunda etapa do processo evangelizador, ocorrida agora entre os gentios, ou seja, junto ao restante de toda a humanidade, ao longo do tempo, ou seja, durante os 3 dias, simbólicos 3 dias, teria o seu ponto culminante, ou seja, com a segunda multiplicação, apenas no 3º milênio da era cristã. Então, a gente pode esboçar aqui essa ideia. Se um dia equivale a 1000 anos, seria somente a partir daqui, né, a partir do 3º milênio, que equivale ao 3º dia. E a simbologia dos 7 pães e dos poucos peixinhos? Deste modo, a simbologia dos pães, daquela outra etapa da doutrina divinal fornecida como alimento espiritual aos homens, ou seja, os simbólicos peixes, de todo o mundo na segunda multiplicação de pães e peixes, representa não só aqueles 5 pães já antes fornecidos, que a gente viu lá, que é a Torá judaica, que é aqueles 5 livros ou Pentateuco de Moisés, mas também tanto o 6º pão do próprio cristianismo primitivo, que é a boa nova dada por Jesus, o Cristo, quanto o futuro 7º pão do outro Consolador, que é o quê? O Paráclitos, né? A ser fornecido, que é o cristianismo renovado, que fora prometido por Jesus aos seus discípulos, e que nós lecionamos, enfim, ser o próprio Espiritismo. De fato, a Bíblia cristã é composta de 2 partes. O Antigo Testamento, que a gente viu lá, que é a Torá, o Pentateuco, e os demais livros dos profetas, né, e outros livros, que são os 5 pães. O Novo Testamento, que são os evangelhos e os demais livros, que é o 6º pão. O 7º chegou para nós, né, recentemente, há uns 150 anos atrás, cerca de 150 anos. Por sua vez, a simbologia dos poucos peixinhos,
daqueles poucos missionários divinos, os outros fiéis homens enviados de Deus a este mundo ao longo do tempo, equivalem às personalidades dos mártires e dos pais da igreja cristã, ou seja, daquele período da patrística, né, dos 3 primeiros séculos da era cristã, dos diversos sábios e filósofos judeus e cristãos, e, finalmente, dos primeiros espíritas. Não somos nós, não, tá, gente? Os primeiros daquela época, lá da segunda metade do século XIX, que colaboraram na vinda do novo Consolador, que é o 7º pão, né, o simbólico 7º pão a este mundo. Esses outros inúmeros missionários de Deus, agindo em missão conjunta, também trouxeram ao restante do mundo, ao longo do tempo, ou seja, durante os simbólicos 3 dias ou milênios, uma luz de doutrina ou de entendimento, tanto sobre o Antigo Testamento, os 5 pães, quanto ao cristianismo primitivo e o renovado, os outros 2 pães, saciando a simbólica fome dos homens. Com isso, gente, a gente pode, novamente, remeter àquela ideia daquele quadro que eu costumo sempre trazer para vocês, que é o entendimento do judeu segundo a Cabalá, né, sobre esse tempo transcorrido, que eles correlacionam com uma semana de 7 dias, Shavua, mas eles chamam de semana milenar de anos, que vai desde aquele simbólico Adão, que representa que não é o único homem, não foi como está escrito lá no Livro dos Espíritos, questão 50, 51, ele não foi nem o primeiro nem o único, ele é o símbolo de uma época, de uma geração, passando pelos ensinos, né, de Jesus e João Batista, e Jesus sempre prometendo o seu retorno no 3º dia, como de fato aconteceu, trazendo o Consolador prometido, nesse período que representa o início da chamada regeneração da humanidade. E, né, que os judeus chamam de era messiânica, ou simbólico dia do Senhor. Né? Se ele vai ter 1000 anos ou não, nós vamos um dia saber se ele vai cumprir esse entendimento judaico ou não. Mas nós sabemos que qualquer que seja o tempo desse período, após ele iniciaria uma nova semana profética, a partir do chamado 8º milênio, que é aquilo que os judeus chamam de Olam Rabá, que é o mundo vindouro, ou o mundo ditoso, dito pelos espíritos a Kardec na Consolação. E quanto à simbologia dos 7 cestos cheios? Como foi dito que, de toda aquela segunda etapa do processo evangelizador, todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços, então qual teria sido a simbologia da figura desses 7 cestos maiores? Gente, paciência aí, que eu sei que está passando um pouquinho do tempo, tá? Mas é que o estudo é um pouquinho grande, tá? Então, como a figura do grande cesto também representa um recipiente adequado, que pode ser tanto os homens quanto as suas instituições, que receberá todos os alimentos espirituais fornecidos, que são representados pela figura dos pães e peixes, recepcionando em si, em suas consciências, a doutrina divinal que for ensinada, fornecendo o seu juízo, contribuindo, para a formação do seu juízo religioso, que pode ser tanto individual quanto coletivo, né? Então, aqueles 7 cestos grandes correspondem à ideia das chamadas 7 igrejas cristãs formadas ao longo do tempo. Lembrando, gente, que a palavra igreja vem do grego eclesia, né? Que significa assembleia ou comunidade. Então, a gente, quando fala igreja, em questões de estudo, a gente não deve entender a igreja física, a gente deve entender a ideia da assembleia ou comunidade daqueles que seguem aquelas ideias que a gente está falando aqui, são as ideias cristãs, né? Essas comunidades constituem os juízos ou entendimentos judaico-cristãos que resultaram daquela segunda etapa do processo, as que tinham por sublime missão evangelizar toda a humanidade. Lembrando, gente, que o cristianismo é o judaísmo renovado,
E a nossa doutrina espírita nada mais é do que o cristianismo restabelecido ao seu verdadeiro sentido. Então, na realidade, essas religiões chamadas abraâmicas, né, elas têm uma base judaico-cristã. Então, quem entende o espiritismo fora disso ainda não entendeu o sentido religioso da doutrina espírita. Por isso é que no livro do Apocalipse de João há o relato de que aquele apóstolo, em suas visões proféticas, avistou 7 castiçais de ouros, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, o próprio Cristo. E ele tinha na sua destra, ou seja, sob o seu poder de comando ou direção, 7 estrelas. Mas depois foi dado a ele a revelação dessas figuras, né, a simbologia dessas figuras, onde foi dito que as 7 estrelas são os anjos, ou seja, são os espíritos mensageiros e orientadores, ou seja, são aqueles que antes eram os peixes, né, e que agora são os pescadores, né, das 7 igrejas ou comunidades. E os 7 castiçais que vistes naquela visão são as 7 igrejas, ou seja, aquelas 7 comunidades, né, segundo aqueles relatos, que se formaram no mundo. E, por fim, e a simbologia dos 4.000 homens alimentados? Quanto à informação de que os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, o que será que os evangelistas quiseram dizer com isso? Essa informação veio justamente confirmar a ideia de que, de acordo com a vontade de Deus, aquela segunda etapa do processo de proliferação, que a gente viu lá, que é a multiplicação, ou na realidade a divisão da palavra de Deus, que a gente viu lá dos 7 pães e do vinho novo, né, que a gente pode dizer assim, que nada mais é do que a doutrina divinal fornecida pelos seus outros missionários, simbolizado pela figura dos outros peixinhos, ocorreu de fato por toda a humanidade, ou seja, agora aquele simbólico 10, né? De forma irrestrita e sem distinção, o simbólico 1000, né? Por todo este mundo. E geralmente essa ideia de todo o mundo é representada nas escrituras como sendo os 4 cantos do mundo, ou seja, entre as comunidades religiosas de toda a Terra. E essa seria a simbologia dos 4.000, ou seja, indistintamente por toda a Terra. Antes de terminar, como sempre, trazer aqui para vocês ao conhecimento os 3 livros que eu já lancei: o Sermão Profético, 3 Homens, Apenas um Espírito, e o Relógio Cósmico de Deus. Para quem quiser saber mais, compreender mais sobre as profecias para o tempo do fim, como sugestão, a leitura desses livros, que encontram-se nas lojas Amazon, tanto em formato físico quanto no formato de livro digital ou e-book. E em breve, que já está ficando até chato, né? Que esse em breve não acaba nunca, mas eu estou trabalhando, inclusive aproveitei um pouquinho desse feriado para dar uma avançada nele. Eu irei lançar esse próximo livro, o Sermão Profético de Jesus, volume 2, onde eu vou entrar principalmente no estudo daquelas últimas parábolas descritas por Jesus pós-sermão profético. Então, gente, obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima oportunidade. Ô, Wallace, muito obrigada, viu? Passei alguns minutinhos, desculpe. Já estou pensando aqui no próximo estudo, o Relógio de Deus, eu te falei, né? Pode ir preparando aí. Esse aí vai ser bom, né, Paulo? Todos são bons, né, Jacira, né? O estudo dele, assim, ele rebusca muito, né, aprofunda muito, e isso ajuda a clarear uma série de coisas que a gente, às vezes, não tem o entendimento que deveria ter, né? Ficou bem claro, Paulo e Jacira? Não, claro, ficou, né? A gente deve assistir novamente e entrar mais nos detalhes para poder firmar bem essa concepção que você colocou dessas parábolas, né, de tudo isso que passou, para a gente
ter um pouco mais de segurança e entender um pouco mais, né, o que é realmente o que estava sendo dito, né? Sim. Que esses ensinamentos trazem para nós. Essa parábola ela é muito comum com o ensino trazido na passagem das bodas de Caná, também muito interessante. Se um dia vocês quiserem, eu já fiz para uma outra casa, já tem disponível, mas a ideia também é muito clara, muito tranquilo, né? Claro que queremos. É bom que tem alguém que estuda bastante assim, né, Paulo, para trazer para a gente. Vai mastigando, depois põe na nossa boquinha, só engolir, né? Gostou do ritual da Eucaristia? Tá vendo? Entenderam agora? Quem veio do seio católico, quem nunca conheceu, né? Isso. Entendendo que aquilo não é criação da Igreja Católica, é o quiducho judaico, né? Bacana, hein? Você viu como é que é profunda a ideia? E o interessante é que quando faz um estudo assim tão aprofundado, a gente percebe que às vezes a gente culpa muito a Igreja Católica de trazer certas coisas. Quanto mais você vai estudando, você vai vendo que isso já existia há muito tempo, né? Tudo foi retirado ali de algum ensinamento. Talvez, na maioria das vezes, não com o esclarecimento adequado, né? Uhum. Mas nós te agradecemos muito, viu, Wallace? Com certeza, eu sempre tenho que assistir as palestras novamente, porque eu presto atenção no YouTube e eu estou olhando a entrada aqui, às vezes me escapa alguma coisa. Mas a proposta é essa mesmo, é ficar gravado e é igual um livro, você lê de novo, lê mais uma vez, lê umas 10 vezes. Exatamente. Aí lá para a 20ª vez a gente já começa a entender um pouquinho mais. E é isso aí, está registrado e importante, como sempre, está ali toda a referência, para não dizer assim, o Wallace está inventando, o Wallace está trazendo coisa que não é. Então está lá, tá a referência para quem quiser consultar. O trabalho de estudo é o trabalho do curioso. É só ter tempo e curiosidade e correr atrás. Então, nós te agradecemos muito, que a gente sabe que o tempo é escasso, mas quem aproveita bem o tempo, né, consegue. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente aqui. Muito obrigada a todos que nos assistiram pelo YouTube. Sua família, alguns amigos seus que estão lá. Obrigado. No carnaval, principalmente no carnaval, eu trago o bloco familiar junto, tá vendo? Estou vendo aqui, ó, meu pai, meu irmão, minha esposa. Né? Então, tem que trazer. Muito obrigada a todos eles. Sejam sempre bem-vindos aqui no GEVAM. E até uma próxima oportunidade, viu, Wallace? Muito agradeço, Jacir, por você se disponibilizar a falar aqui para a gente. Ok, eu agradeço. E para a gente terminar, vou pedir o senhor Itamar para fazer a prece final. O senhor faz, senhor Itamar? Com muito prazer, né? Posso fazer, sim. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, né? Agradecer por mais esse encontro, embora distante, mas muito pertinho espiritualmente. Agradecer por esse aprendizado, que Maria Santíssima possa nos cobrir com teu manto de luz, abrindo os nossos corações, nos dando o entendimento dos ensinamentos do Mestre Jesus, e que possamos levar sempre com muito amor a todos esses ensinamentos, com respeito e com muito carinho. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida e na proporção em que perdoarmos nossos ofensores. Não os deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Obrigado, senhor. Obrigada, gente. Boa noite, gente. Obrigada. Excelente semana para todos. Obrigada. Boa noite.